Amém. Irmãos, eu preciso fazer uma rápida revisão com vocês, porque nós tivemos uma pequena pausa do nosso estudo de Filipenses. Então eu quero lembrá-lo algumas coisas, como, por exemplo, o tema dessa carta. O tema da carta aos Filipenses é... Você já deve ter decorado esse ponto, né? Qual é o tema da carta aos Filipenses, igreja? A alegria do Senhor, nota 10. Agora eu tenho que revisar o tema-chave do nosso estudo. Filipenses 4:4. O que diz Filipenses 4:4? Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Muito bom. Há uma ordem do Senhor para nós nos alegrarmos no Senhor. E como um esboço do capítulo 3, nós vimos no nosso último estudo, que o capítulo 3 fala sobre a mentalidade espiritual. Cristo é o nosso alvo. Nós vamos falar exatamente disso hoje. E dos versículos de 1 a 11, o capítulo 3 mostra o passado do cristão, a salvação. Dos versículos de 12 a 16, que nós vamos estudar hoje, o capítulo 3 fala sobre o presente do cristão, a santificação. E dos versículos de 17 a 21, o capítulo 3 nos fala do futuro do cristão, que é a glorificação. O quarto ponto a ser revisado ou ser mencionado é o título da mensagem de hoje. O título da mensagem essa noite é Prosseguindo para o Alvo. Jesus é o nosso alvo. No nosso último estudo nós vimos... Filipenses 3, versículos 10 e 11, nós vimos que Paulo ele tinha um desejo ardente no coração, que era conhecer Cristo. Amém? Ele quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação no seu sofrimento. Então são alvos elevados, né? São aspirações grandiosas para o cristão. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e participar do seu sofrimento. Esse era o desejo do coração de Paulo. E nós meditamos sobre isso, né? E hoje nós vamos continuar vendo o que Paulo fala depois de expressar seu coração, seu desejo de conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e ser participante do sofrimento de Cristo. Hoje nós vamos ver Paulo expressando que ele deseja avançar para o alvo, que é Cristo, que ele deseja crescer e conhecer Jesus através dessa obra de santificação que está acontecendo na sua vida. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, essa obra de santificação, a ação do Espírito Santo hoje nas nossas vidas. Essa ação de nos transformar à imagem e à semelhança do nosso Senhor Jesus. É importante você lembrar que a salvação, a nossa justificação, né, o nosso status de justo diante de Deus, como se nunca tivéssemos pecado, acontece em um segundo. No momento que nós entregamos o coração para Jesus, nós somos declarados justos, nós somos salvos. Então ali... Num segundo, você é salvo. Você tem a promessa da sua eternidade com o Senhor. Não quando você morrer, mas agora. No momento que você entrega o seu coração a Jesus, você já passa a ter um relacionamento com Ele. Isso é salvação. Mas, depois da salvação, todo cristão, ele começa um processo de santificação. E esse processo, ele vai até o dia que eu e você vamos ver Cristo face a face. Até esse momento que nós vamos olhar para Jesus e diante da presença dele, vamos ser assim como ele é, perfeito, maduro, perfeitamente igual a ele. Mas até esse momento, existe um lapidar, existe um trabalho, existe um polimento, existe uma obra árdua que é do Espírito Santo de Deus que passa a habitar em nós no momento da salvação. Então, se você já conhece Jesus, se você já entregou teu coração para Ele, o Espírito Santo está trabalhando dentro de você. Ele está te conformando dia após dia à semelhança de Jesus. Então, hoje você já não é mais
como você era 5 anos atrás, há 1 ano atrás, há 10 anos atrás. Hoje, porque o Senhor está fazendo essa obra, você é capaz de assimilar mais ou de demonstrar mais Jesus na sua vida. E a gente vai ver isso, porque isso é muito empolgante para nós. O versículo 12 diz assim: não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Então veja, Paulo, o apóstolo Paulo, ele diz aqui que ele ainda não obteve tudo isso. Ele ainda não é perfeito. Ele diz que não é perfeito, mas ele prossegue para alcançar essa perfeição. Agora eu quero fazer uma pausa e refletir com vocês sobre essa declaração. É tão maravilhoso saber que Paulo ele pode admitir que não é perfeito. E eu acho tão bom quando nós como cristãos somos capazes de entender e admitir que nós não somos perfeitos, que nós somos uma obra em construção, que o Senhor está trabalhando. Na verdade deveríamos andar com uma placa, né? Desculpe o transtorno, obra em construção. Porque nós erramos, nós falhamos, nós não queremos, mas nós ainda somos imperfeitos. Ainda estamos sendo trabalhados, ainda não somos perfeitamente como Jesus, mas estamos no processo. E o que eu amo nisso é que, às vezes, a gente encontra pessoas, principalmente líderes espirituais, que quando eles falam ou eles pregam, eles mostram que, olha, vocês, ralé pecadora, né? Vocês não são como eu, né? Vocês ainda estão abaixo. Mas eu amo o fato de poder aprender com o apóstolo Paulo, de sendo quem ele é, de ter, lembrem-se que ele está aguardando o veredito final da sua execução, né? De morrer pela fé em Cristo Jesus. Ele está numa prisão em Roma aqui, e ele escreve isso, e a gente conhece o testemunho dele, a gente sabe que ele ama Jesus, o que ele foi capaz de fazer pela fé dele em Jesus, de falar do amor de Deus, para quantas pessoas ele podia falar, mas ele é esse homem humilde que ele reconhece que não é perfeito, mas que nem por isso ele desiste, não é? Ele continua prosseguindo para o alvo. Então eu sou encorajado. É possível que quando a gente escuta alguém falar a declaração que Paulo fez nos versículos 10 e 11, eu quero conhecer a Cristo, eu quero conhecer o poder da sua ressurreição, eu quero participar dos sofrimentos dele. A gente fala, uau, eu queria desejar isso, né? Eu queria desejar isso, eu queria desejar e amar Jesus como Paulo ama. Eu queria ser capaz de renunciar tanta coisa na minha vida para poder viver essa vida abnegada, dedicada, como Paulo estava vivendo. E é possível que alguém olhe para uma declaração, para um desejo, para uma declaração dessa e fale, uau, como eu queria ser assim. Uau, eu queria amar Jesus assim. E se sentir desencorajado, né? Mas Paulo, no versículo 12, ele nos encoraja. Ele encoraja a mim, ele encoraja a nós. Ele fala, olha, eu não cheguei lá ainda. Eu ainda não obtive tudo, eu não sou perfeito. Não é porque eu tenho esse desejo tão grande que isso me faz perfeito. Não, eu desejo isso, mas eu ainda não cheguei lá. Não sou perfeito ainda. Mas não vou deixar com que isso me abale. Não vou chutar o balde e não vou cruzar os braços. Eu vou prosseguir para esse alvo. Você veja que ele nos mostra uma atitude não passiva, mas ativa em relação à santificação do Espírito Santo de Deus. E alguém pode falar, então, qual é essa participação, né? É dizer sim ao Espírito Santo de Deus à medida que ele vai tocando o nosso coração, nos ensinando, nos mostrando mais de Jesus. Nós podemos dizer sim, nós podemos falar como Paulo, eu quero
prosseguir para o alvo. Eu quero ser a cada dia mais parecido com Jesus. E é esse desejo, é essa vontade que vai amadurecendo a cada dia, à medida que o Espírito Santo vai fazendo a sua obra dentro de nós, nos tornando mais e mais parecidos com o Senhor Jesus. Nós nem sempre conseguimos enxergar essa transformação. Essa obra de santificação é um processo. Vocês já acompanharam o processo de uma metamorfose de uma lagarta até se tornar uma borboleta? Não é rápido, né? Não é da noite para o dia. É um processo. Mas, num determinado momento, o que era uma lagarta se torna uma borboleta. Nós estamos num processo de santificação, irmãos. E um dia nós vamos ser como Jesus é, perfeito. Mas até esse dia, nós precisamos estar afiando nossos ouvidos espirituais. Nós precisamos estar abrindo o nosso coração ao trabalhar do Espírito Santo dentro de nós. Deixando com que o Senhor nos corrija, nos discipline, nos ensine, nos capacite a amar como Ele ama, a olhar como Ele olha, a perdoar como Ele perdoa, a andar como Ele anda, a fazer as coisas como Ele faz, a não julgar, mas amar, a não condenar, mas estender a mão. Tudo isso é a transformação, é parte da transformação que o Espírito Santo está fazendo em mim e em você. E é uma obra boa, é uma obra boa, é uma obra linda. Então, assim como Paulo, eu e você podemos dizer sim ao Espírito Santo e falar, eu quero prosseguir, olha, eu ainda não cheguei lá, nós não chegamos lá, mas uma coisa a gente quer fazer. A gente quer prosseguir para o alvo, a gente quer conhecer Jesus, a gente quer ter uma intimidade maior com Ele, de modo que, sabe quando você anda muito com uma pessoa, você acaba se tornando parecida com ela, não é? Qualquer pessoa, pode pensar, a pessoa que você mais anda, né? Até marido e mulher, um acaba parecendo mais e mais com o outro. É incrível. Quanto mais você anda com Jesus, mais você se parece com Ele. Quanto mais você aprende com Jesus, mais você vai transparecer Ele para as pessoas à tua volta. Isso é lindo, é uma obra linda que o Espírito Santo está fazendo em nós. Tenho uma história bem rápida de um vendedor de uma loja. Ele era um bom vendedor. E ele vendia muito bem e ele tinha, né, sempre uma comissão, né, recorde na loja, porque ele era muito bom. Só que aí chegou um determinado momento da sua vida que ele acomodou um pouco, porque ele olhava para o lado, ele via, esses caras não são tão bons quanto eu. E aí ele relaxou um pouco, né, passava um tempo maior no almoço, né, o tempo do café dele era mais prolongado que o dos outros. Ele começava a enrolar um pouquinho. E de repente o dono da loja chama ele para conversar e fala, ei fulano, escuta aqui, vou te falar uma coisa bem clara. Se você não melhorar, vou ter que te mandar embora, né? E ele, a princípio, ele ficou pensando, nossa, mas eu estou fazendo igual os outros, né? Eu estou vendendo igualzinho que todo mundo vende agora. E aí ele não falou nada, ele simplesmente saiu do escritório do chefe e ficou pensando a respeito daquilo. E ele compartilhou com a secretária. Aí a secretária comentou depois com o chefe, nossa, o fulano ficou muito louco da vida, né, com o que você fez com ele, porque ele está vendendo a mesma quantia que os outros. Aí foi quando o chefe falou, não, mas eu já aprendi a lidar com pessoas assim. Se você não for dura com elas, né, de tempos em tempos, elas acomodam e não produzem todo o potencial que elas têm. E aquilo foi uma coisa interessante, né? Porque nós somos seres humanos e nós nos acomodamos muito facilmente, não é? Principalmente quando a gente começa a se comparar com o irmão do lado, com o irmão do outro lado, né? Com a igreja X, com a igreja Y. A gente começa a achar, nossa, mas eu estou indo muito bem, né? Eu estou excelente comparado aos outros, eu sou nota 10. Mas Paulo
Paulo, ele não se compara com ninguém mais, senão com Jesus Cristo. Então, se você está se comparando com outro, seja quem for, você está errando, é errado. Se você tem que se comparar com alguém, você deve se comparar com Jesus. E quando a gente se compara com Jesus, a gente está fazendo como Paulo. Olha, ainda não cheguei lá, mas sabe de uma coisa? Eu prossigo para o alvo, eu continuo avançando, eu não vou acomodar, eu não vou cochilar, eu não vou demorar, eu vou prosseguir, É exatamente esse o chamado de Deus para nós, queridos. Nós não devemos nos comparar com ninguém senão com Jesus. Nós não devemos achar que, já cheguei em algum lugar. Não. Nós somos em grande necessidade de conhecer mais de Jesus. É tão maravilhoso isso. Paulo, ele conhecia tanto Jesus, mas o desejo do coração dele continuava a ser conhecer mais. Irmãos, quando eu e você chegamos num momento da nossa vida que a gente acha que, não tenho mais para conhecer, não tenho mais para saber, para provar, experimentar com Jesus, você está acreditando numa mentira. Porque há sempre muito mais para nós conhecermos em Jesus. Há sempre muito mais para nós aprendermos com Jesus. Há sempre muito mais para o Senhor trabalhar dentro de nós. Então, querido, seja encorajado essa noite a fixar teus olhos no alvo, a trazer teus olhos novamente para o Senhor e Salvador, Jesus, aquele que foi capaz de vencer a morte, ressuscitando ao terceiro dia para te salvar, para te perdoar de todos os seus pecados. Irmãos, Jesus não nos salvou só para nos levar para o céu. Entendam isso, pelo amor de Deus. Jesus nos salvou para andar conosco. Jesus nos salvou para trazer o céu para nós. Jesus nos salvou para que nós pudéssemos aprender com Ele a cada dia. Para que nós pudéssemos estar com Ele todos os dias. E estando com Ele, ser aperfeiçoado, ser transformado à sua imagem e semelhança. Amém? Então foi para isso que você foi salvo. Não se acomoda, por favor. Não pensa que você chegou em algum lugar, não. Se arrependa, Se arrependa. E volte ao primeiro amor. Amém? Sabe uma criança? A gente olha uma criança pequenina, Tão lindas ali as gêmeas que foram apresentadas hoje. Kathleen e Sofia. Aliás, elas têm um testemunho maravilhoso. Aqueles que vieram para a reunião de oração acompanharam as orações que o Jonatas pedia por elas. Então aí, ação sobrenatural de Deus. Irmãos, essas pequenas crianças, elas, à medida que o tempo passa, o que vai acontecer? Elas vão se desenvolver, elas vão crescer, elas vão amadurecer. Assim sou eu e assim é você como cristão. Nós entregamos o coração para Jesus e uma nova vida se inicia, um novo nascimento acontece. Agora você lê a Bíblia e entende, agora você ora e crê que Deus te ouve. Há um relacionamento novo, há uma nova história na sua vida. Então agora, você que nasceu de novo, você vai desenvolver a sua fé. Você vai conhecer Jesus a cada dia mais e cada dia mais se tornar mais parecido com Ele. Assim como essa criança vai se desenvolver e amadurecer, todo novo cristão amadurece. Todo novo cristão só tem um caminho a prosseguir. E isso é para frente, não é para trás. É avançando, não é retrocedendo. Amém? Então, é fato isso. E louvado seja o Senhor por isso. Louvado seja o Senhor. Paulo aqui no final do versículo 12, ele diz o seguinte: pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Então presta atenção. Paulo diz, não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo. Pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Paulo está declarando que a razão principal dele avançar e querer continuar crescendo no seu relacionamento com Jesus, na sua transformação, é porque foi para essa mesma razão
que ele foi alcançado por Cristo Jesus. É exatamente o que nós acabamos de falar. Paulo, ele entendia que ele foi salvo não simplesmente para ver Jesus face a face um dia. Paulo entendeu que ele foi salvo para se parecer com Jesus, para andar com Jesus agora, nesse tempo presente. Amém? Então, quando eu e você, nós entendemos isso, nós estamos avançando para o alvo, estamos provando que entendemos a razão pela qual fomos salvos. Quando nós avançamos em conhecer a Cristo, quando nós perseveramos no nosso relacionamento com Ele, nós estamos mostrando, provando, experimentando que a razão pela qual fomos salvos, que foi realmente se parecer mais com Jesus, ser transformado à imagem e semelhança de Jesus. Eu quero ler alguns versículos com vocês que mostram o entendimento de Paulo e o entendimento que deve ser o nosso. Romanos 6,4 fala que Jesus alcançou Paulo para fazer dele um novo homem. Vamos ler Romanos 6,4? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dentre dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Então, a razão pela qual nós somos salvos, e Paulo entendia isso, por isso ele queria prosseguir para o alvo, porque ele quer viver e continuar vivendo, experimentando dessa nova vida que Jesus lhe trouxe. Romanos 8:29, Jesus alcançou Paulo para tornar Paulo a sua imagem e semelhança. Vamos ler Romanos 8:29? Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então Paulo cria que ele foi salvo para se tornar a imagem e semelhança de Jesus Cristo. Você e eu, irmãos, fomos salvos para nos tornarmos a imagem e semelhança do Senhor Jesus Cristo. Atos 9:15. Jesus alcançou Paulo para usá-lo como instrumento para a conversão de outros. Atos 9:15. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento, escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Levar o nome de Cristo, fazer com que outros conheçam Jesus também. Você sabia que você foi salvo para que você pudesse levar o nome de Jesus àqueles que não o conhecem ainda? Você foi. Atos 9:16. Jesus alcançou Paulo para que ele participasse do seu sofrimento. Atos 9:16. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Paulo sabia que Jesus o havia escolhido para sofrer por amor ao nome de Cristo. Eu e você fomos escolhidos e salvos para sofrer pelo nome de Cristo. E Filipenses 3, de 10 a 11, quero ler novamente. Paulo entendia que Jesus o salvou para que ele experimentasse a vida eterna e a ressurreição dentre os mortos. Vamos ler Filipenses 3, de 10 a 11. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para que de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Então isso era concreto, isso era parte da fé de Paulo. Ele cria, ele sabia o porquê dele ter sido salvo. Nós devemos amadurecer, compreendendo, assimilando, deixando com que essas verdades se tornem cada dia mais parte do nosso ser. Porque é dessa forma, irmãos, que a gente vai estar sendo transformado e ficando cada vez mais parecido com Jesus. Amém? Espero que você tenha anotado. Medite nesses versículos. Versículo 13, Filipenses 3:13. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Paulo ele fala, olha irmãos, novamente ele nos lembra, eu sei que eu não alcancei, eu sei que eu não cheguei lá ainda, eu sei que não sou perfeito, mas uma coisa eu faço. E o que Paulo faz? Ele esquece das coisas que ficam para trás e avança para as coisas que estão adiante dele. Então a gente pode dividir
em duas partes essa uma coisa que Paulo faz. Ele esquece das coisas que ficam para trás. Então, essas coisas que ficam para trás podem ser experiências, podem ser provações, podem ser coisas, objetos, podem ser pessoas, podem ser situações, podem ser problemas, podem ser dificuldades, pode ser qualquer coisa. Pode ser qualquer coisa que pudesse fazer com que Paulo se mantivesse apegado. Ah, não, eu gosto tanto disso que eu não vou abrir mão. Ah, não, eu quero tanto isso que eu não abro mão. Eu vou ficar aqui para sempre. Não, mas Deus tem coisas adiante para você. Deus quer te mostrar coisas maiores e melhores lá na frente. Não, mas o que eu quero é isso. E você pode ficar muito tempo agarrado a alguma coisa que já deveria fazer parte do passado. Então Paulo está falando, olha, para que eu avance, para que eu continue crescendo no meu relacionamento com Jesus, para que eu continue experimentando as coisas que o Senhor tem adiante de mim, eu preciso esquecer as coisas que ficam para trás. Eu preciso não permitir que essas coisas me afetem mais. Eu preciso, com a ajuda de Deus, de alguma forma, não permitir que isso me retenha, me segure, me impeça de avançar. Que isso não traga nenhum efeito na minha vida hoje. Que isso não me impeça de experimentar o que Deus tem para mim hoje. É tão triste, não é? Quando a gente se pega preso a coisas do passado. Não, mas aquilo já passou, já acabou, ficou para trás. Coisas novas surgiram. Deus está trazendo uma nova realidade para a sua vida. E a pessoa insiste em se agarrar ao passado. Insiste a não querer olhar para o lado, a não viver o presente, a não experimentar o que Deus está falando, fazendo hoje, porque ela só quer olhar para o passado. Irmãos, olhar para o passado é um atraso de vida. A gente não deve nem olhar para o passado, nem viver ansioso para o futuro. A gente tem que viver o presente. É na era presente, é no tempo presente que o Senhor está nos tocando, que o Espírito Santo está agindo, movendo, nos mostrando, nos ensinando hoje. Hoje, se você ouvir a voz do Senhor, não endureça teu coração. O Senhor está falando com você hoje, o Senhor tem uma obra na sua vida hoje. O que Deus está trabalhando em você, a resposta é para hoje. E às vezes a gente fica cego, surdo, parado, vegetando por causa do passado, irmãos. Essa não é a vontade de Deus para ninguém. O Senhor, Ele liberta a gente do passado, irmãos. Ele liberta a gente do passado. Ele nos salva do passado. Ele age na nossa vida hoje. Ele se revela para nós hoje. Então você tem que ser capaz, com a ajuda de Deus, do Espírito Santo de Deus, de esquecer as coisas que ficam para trás e avançar para as que estão adiante. Novos desafios, novos lugares, novas pessoas, novas experiências, novos dons. Algo novo, algo empolgante. Se você não é capaz de ver Jesus hoje, talvez você precise orar ao Senhor e falar: Senhor, me revela. Pedir que o Senhor te mostre. Senhor, o que o Senhor está me mostrando hoje? Eu quero ver. O que o Senhor está fazendo hoje na minha vida? Me deixa ver, me deixa perceber. Eu estou distraído por quê? Estou olhando para o passado? Estou preso a alguma coisa? O que o Senhor está me mostrando hoje? O que o Senhor quer para mim hoje? Qual a experiência que o Senhor quer revelar, quer que eu experimente hoje? E a gente deve estar aberto, irmãos, para que o Senhor faça essa obra hoje em nós. Amém? Paulo não queria que nada o atrapalhasse, nada o distraísse, nada o impedisse de avançar na vontade de Deus.
Então perceba que Paulo ele fala que há uma direção que ele quer seguir, e é para frente e não para trás. É na vontade de Deus e não na sua própria. Porque é aí que nós nos enrolamos. Quando nós queremos só continuar seguindo, desde que seja a minha vontade. Mas quem disse que a minha vontade é a melhor para a minha vida? O Senhor é quem diz sou eu quem sei. Sou eu quem sabe os planos que tenho para você. Planos de bem e não de mal. Planos de dar um futuro, uma esperança. Sou eu que tenho. Sou eu que sei os planos que eu tenho para você. Então, querido, não é tudo que a gente pensa que é bom para nós. Não é tudo que a gente quer que é o melhor de Deus para nós. Os caminhos dele são mais elevados do que os nossos. Os pensamentos dele são mais altos do que os nossos. Então o que eu e você temos que fazer é buscar a vontade de Deus. Como Paulo, eu quero avançar, mas não naquilo que parece bom para mim. Eu quero avançar na vontade de Deus. Eu quero avançar naquilo que realmente é bom para mim. Não o que parece bom para mim. Amém. Versículo 14, ele completa dizendo, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Então, a direção que Paulo quer prosseguir é o alvo. O alvo, qual é o alvo? Cristo é o nosso alvo, amém? Ele é o nosso alvo. A cada dia queremos ser mais parecidos com Ele, a cada dia queremos experimentar mais da presença dEle em nossas vidas, a cada dia queremos conhecer mais da vontade dEle, menos da nossa. Essa é a obra de santificação. Então Paulo diz, olha, eu prossigo para esse alvo. Eu não vou me distrair, eu vou continuar prosseguindo para esse alvo que é Jesus. E ele fala, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. O chamado é celestial, o chamado vem do alto, o chamado vem de Deus. É o maior chamado que um homem ou uma mulher pode experimentar, queridos. O chamado de Deus, o chamado para correr a corrida da fé ao lado de Cristo, de ser participante da obra que Jesus está fazendo na terra. Quantos aqui já ouviram esse chamado? Levanta a mão, por favor. O chamado de fazer parte da obra que Cristo está realizando. O chamado de ser participante do corpo de Cristo. De ser usado por Cristo. De correr a corrida proposta. De conhecer a vontade sublime, perfeita, boa, agradável de Deus para a sua vida. Irmãos, talvez eu e você possa falar, olha, ainda não cheguei lá. Mas que eu e você seja capaz da mesma forma de falar, mais uma coisa eu quero fazer. Mais uma coisa eu me proponho a fazer. A partir de hoje, eu vou esquecer as coisas que ficam para trás e avançar para as que estão adiante de mim. Porque ainda que eu e você não tenha chegado lá ainda que eu e você não seja perfeito hoje, se você nasceu de novo, há um pulsar dentro de você. E isso é o Espírito Santo de Deus, mostrando para você que há uma trajetória a ser perseguida, há um caminho a ser seguido, e que Ele vai te conduzir nesse caminho, se você quiser. Se você quiser, Ele vai conduzir você. A obra de santificação, irmãos, é do Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que nos molda, é aquele que nos convence, é aquele que nos traz a convicção e a mudança necessária. Se eu e você pudéssemos mudar a nós mesmos, Jesus não precisaria vir para a cruz do Calvário e morrer por amor a nós. Se eu e você pudéssemos fazer o nosso caminho para o céu, seria tolice de Deus mandar Jesus para morrer por nós. Mas Jesus morreu para nos trazer a salvação, nos assegurar a salvação. E o Espírito Santo de Deus nos foi dado para essa obra de santificação. Porque ainda que nós não pudéssemos ser salvos, Jesus morrendo na cruz já resolveria esse problema. Nós não precisaríamos ter o Espírito Santo morando dentro de nós para nos ensinar a cada dia. Eu falhei. E Ele vai continuar me ensinando. Continuar
fiel ainda quando eu falho. Vai continuar me ensinando até eu entender, até eu aprender, até eu me render, até eu dar o passo que eu preciso dar, até eu ter a força que Ele me dá para dar o passo que eu preciso dar. Então, irmãos, é exatamente essa a função do Espírito Santo dentro de nós. E se você nasceu de novo, você tem esse desejo, você não quer se acomodar. Por mais que você insista, por mais que você lute até para ficar acomodado, parado, não, estou bem. Não, ninguém vem me exortar, não. Ninguém vem falar que eu tenho que avançar, não. Eu estou bem assim. Ainda que você lute com você mesmo, você sabe que existe muito mais para experimentar de Jesus na sua vida. Você sabe que existe muito mais de provar da bondade, da fidelidade, ser transformado à imagem e semelhança do teu Salvador. Você sabe. Então, querido, seja encorajado de que o Senhor não desiste de você. Seja encorajado de que a obra que Ele começou, Ele prometeu terminar. Seja encorajado hoje a se render à obra que o Espírito Santo de Deus está fazendo. Hoje, na sua vida. As ferramentas do Espírito Santo são a palavra de Deus, a oração e a comunhão. Se você quer ser transformado mesmo, se você tem esse desejo, ou quer seguir nesse caminho de crescer e amadurecer e se tornar mais parecido com Jesus, 3 coisas você vai sentir o Espírito Santo fazer na sua vida. Primeiro, você vai ter mais fome da palavra de Deus. Você vai meditar mais na palavra de Deus. Não por religião, não por obrigação, mas por fome, por um desejo de crescer, um desejo de amadurecer espiritualmente, de conhecer a vontade de Deus, de não andar cego mais, ouvindo o que qualquer um fala no nome de Deus. Não. Eu quero conhecer a vontade de Deus para mim. E você vai ler a palavra, vai meditar na palavra. Você vai orar. É através da oração que a gente abre o coração e que a gente pode ouvir o Espírito Santo falando para nós. Às vezes a gente quer crescer, mas a gente não para orar. Difícil ouvir quando a gente não dá tempo para ouvir o Espírito Santo de Deus. Se você quer crescer, se você quer desfrutar da intimidade com o Senhor, se você quer ver essa obra do Espírito Santo acontecendo na tua vida, você vai orar mais. Você vai falar mais com Deus. Você vai se permitir mais tempo na presença de Deus. E se você realmente quer crescer, se você quer crescer na intimidade e ser mais e mais transformado à imagem e semelhança de Jesus, você não vai negligenciar isso aqui. A comunhão dos santos. Você vai querer estar presente quando os santos se reúnem para orar. Você quer estar presente quando os santos se reúnem para estudar a palavra. Você quer estar presente quando os santos se reúnem para abençoar um ao outro com os dons que o Espírito Santo nos deu. Você simplesmente quer mais disso. Então, são ferramentas que o Espírito Santo de Deus usa na vida de todos que dizem: sim, eu quero crescer. Sim, eu quero seguir essa carreira proposta. Eu quero experimentar mais de Jesus em mim. Versículo 15 fala: todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Presta atenção que Paulo está falando, que lindo isso. Paulo está falando em outras palavras, olha, todo aquele que está amadurecendo entende dessa maneira. Todo aquele que está amadurecendo, ele entende que ele vai crescer na palavra, na oração, na comunhão. Mas se alguém não entende ainda isso, tudo bem. Paulo está falando, é o Espírito Santo que vai te convencer disso. É o Espírito Santo que vai te trazer convicção dessa realidade. É o Espírito Santo que vai te desejar, fazer com que você tenha esse desejo de amadurecer, de crescer, de não ser uma criancinha espiritual para sempre. Deus vai esclarecer isso para vocês. Essa era a confiança. Mas não é maravilhoso que...
Deus é fiel ainda quando nós não somos fiéis, irmãos. Deus é fiel ainda quando nós não somos fiéis. O amor de Deus é um amor tão profundo. Tiago fala, olha, o Espírito Santo tem fortes ciúmes de vocês. Fortes ciúmes. Esse é o amor que Deus tem por nós, queridos. Eu oro que se você tem dúvida do amor de Deus, que você receba do amor de Deus hoje. Eu oro que se você tem dúvida que Deus tem um plano perfeito para você, que você se renda à vontade dele hoje. Talvez seja muito difícil para você, mas nada é difícil demais para o Senhor. Amém? E o versículo 16. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Então Paulo ele está nos falando aqui, olha, não importa o quanto você já aprendeu, o quanto você já amadureceu, importa o que você vai fazer com isso que você já recebeu. Importa o que você vai fazer com isso que você já entendeu. Paulo está falando, olha, tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Existe um longo caminho adiante, para mim e para você, para nós crescermos, para sermos mais parecidos com Jesus. Se eu comparar eu com Jesus hoje, desanimador. Existe muito a ser percorrido. Mas eu devo estar encorajado com a palavra de Deus. Eu devo estar animado de que Ele começou essa obra, Ele continua conosco, Ele me ama. Ele nunca vai me deixar, Ele nunca vai me abandonar. Ele vai estar comigo quando tudo está bem, quando tudo está mal, quando eu estou super espiritual, quando eu estou super carnal, Ele vai continuar comigo, me corrigindo, me disciplinando, me ensinando, me fazendo entender a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para mim. Isso é fidelidade de Deus. E a minha resposta de fé e a sua resposta de fé à fidelidade de Deus é simplesmente essa. Olha, não importa o quanto ainda falta para mim crescer, eu vou viver aquilo que eu já aprendi. Não importa se falta muito para mim, importa que isso não me isenta de ser responsável por aquilo que eu já aprendi. Isso não me isenta de ser fiel naquilo que eu já assimilei, eu já aprendi, eu já entendi qual é a vontade de Deus para mim. Amém? Então é isso, meu irmão. Que você seja encorajado a pôr em prática aquilo que você já tem aprendido, aquilo que o Espírito Santo já tem ministrado. E que a partir daí você continue prosseguindo para o alvo. E a cada dia mais se tornar mais parecido com Jesus. Amém? Vamos ficar de pé e agradecer ao Senhor por essa palavra. Senhor, eu te louvo e eu te agradeço porque Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, ó Deus, para nos amar. Tu és fiel para nos atrair. Tu és fiel para nos perdoar. Tu és fiel para nos corrigir. Tu és fiel para nos ensinar. Tu és fiel para nunca desistir de mim. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel. E eu oro, Senhor, que a Tua igreja prove, Senhor, dessa Tua fidelidade hoje. Eu creio que ninguém está aqui por acaso, Senhor. Eu creio que ninguém veio porque, não tenho mais nada o que fazer. Não, Senhor. Nós estamos aqui porque nós queremos mais de Jesus. Nós estamos aqui porque há uma insatisfação espiritual dentro de nós, Senhor. Nós olhamos para Jesus e somos satisfeitos. Mas nós olhamos para nós e somos insatisfeitos, Senhor. Então nós viemos até aqui para voltar os nossos olhos para Jesus, Senhor. E é por isso que nós voltamos aqui a cada semana, Senhor. Porque nós precisamos voltar nossos olhos para Jesus. Esse mundo embaça a nossa visão. A nossa carnalidade, ela tenta obstruir a nossa visão. Senhor, o diabo tenta de todas as formas, Senhor, nos distrair e impedir-nos de olhar para Jesus. Mas nós estamos aqui hoje porque nós estamos olhando para o alvo. Estamos olhando para Jesus Cristo. Senhor, Tu és tudo para nós, Senhor.
Tu és a nossa vida, a nossa força, a nossa canção. Tu és o amor real das nossas vidas. Nada se compara a Ti, Senhor. Tu és o primeiro, Senhor. Tu és o único, Senhor. Tu és o dono da nossa vida. Tu és o Rei do nosso coração. Ninguém nos amou como o Senhor nos ama, Senhor. E nós te pedimos perdão, Senhor. Nós te pedimos perdão por não avançar o tanto quanto gostaríamos, Senhor. Nós te pedimos perdão por ignorar as vezes que o Teu Espírito fala, Senhor, aos nossos corações, Senhor. Senhor, eu oro, ó Deus, que essa noite seja uma noite da gente correr de volta para o Teu colo e se pendurar no Teu pescoço. Que essa seja uma noite onde nós vamos, Deus, abrir mão, ó Deus, de qualquer coisa que esteja nos impedindo de ter uma intimidade maior contigo, Senhor, e escolher estar contigo, escolher te amar, escolher se render ao Teu Espírito, ao Teu toque, à Tua voz. Ó Senhor, as Tuas ovelhas ouvem a Tua voz e te seguem, Senhor. Ó Senhor, nós estamos aqui para isso, Deus, para ouvir a Tua voz e ser transformado pelo Teu amor. Então opera agora em nossas vidas, opera com